dos Exércitos. A Jesus Cristo seja dado toda honra, toda glória, todo o domínio, todo o louvor e todo o poder. Somente a Jesus Cristo, ao Rei Eterno, Santo, fiel e verdadeiro. Senhor, manifesta a presença do Teu Espírito neste lugar para alcançar vidas e almas pela presença do domínio de Jesus Cristo, o dominador dos céus, da terra, o único que é digno de louvor, de adoração, de exaltação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o meu Deus, o teu Deus que te criou, que te formou, que te fez, porque Ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor jamais voltará vazia, porque Ele vive eternamente, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, poderoso, o grande El Shaddai. Manifesta, Senhor, o Teu poder neste lugar, de uma forma sobrenatural, para tocar as almas, as vidas, os corações, para que haja transformação, para que haja salvação, ó Senhor dos Exércitos celestiais. Deus de glória, poder maravilhoso, dominador da criação, todo-poderoso, manifesta este lugar, resplandecendo a Tua glória, o Teu poder celestial, para que todos vejam e creiam que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o Altíssimo, que o Senhor é o Criador, o Rei do Universo, e que a Tua glória, ela se faz presente, que menarassou iribi que me coma naracébia, alastori iribi calamacalamassu iribi que menácia. Deus de poder, de glória, ao Santo de Israel, ao dominador dos céus e da terra, ao Deus forte, todo-poderoso, o grande eu sou, El Shaddai, maravilhoso, ao Santo de Israel, forte e poderoso, nós Te glorificamos, porque és a existência, a conexão de vida, és a excelência, és maravilhoso, o dominador da criação, todo-poderoso. E quem somos nós, Senhor, perante a Tua face? Porque o Senhor é santo, justo, fiel e verdadeiro, e nada somos diante da Tua presença. Senhor, abençoe a vida de cada um que adentrar a este canal. Traga, Senhor, a cura, a libertação. Traga, Senhor, a transformação de vidas, de almas neste lugar, para que todos temam ao Senhor dos Exércitos celestiais, que tudo criaste, que tudo formaste e que tudo fez. Porque a Tua glória é para Ti, ó Deus de Israel. Nós proclamamos ao Teu poder, a Tua soberania, Senhor, dos Exércitos celestiais. Neste momento, nós proclamamos a um Deus fiel, verdadeiro, forte e poderoso, porque não há nada que possa impedir ao Teu agir, porque o Senhor é e sempre será todo poderoso. Encha este lugar com a Tua glória, com a Tua majestade, para que haja cura, transformação de vidas, de caráter, de mudança e salvação de almas para o Teu reino, porque é o dominador da existência, do universo, o Criador dos céus e da terra, que tudo formaste, e a Tua palavra não volta vazia, porque tem o domínio sobre os céus e sobre a terra, porque criaste todas as coisas
coisas da beleza da tua santidade, para a transformação de vidas desses últimos dias e salvação de almas. Por isso nós apregoamos a palavra do reino dos céus e a justiça do Senhor, que é chegado diante dos vossos corações, para que convertam-se dos teus maus caminhos e se alinhem diante da vereda do Senhor dos exércitos celestiais, que vos chamou, que vos convocou e que te chama de filho. Muitos estão sendo criatura, mas sejais filhos do Senhor dos exércitos, porque Ele é maravilhoso e a palavra do Senhor, ela jamais voltará vazia. Você que adentrou a este canal, coloca a tua impossibilidade diante do Senhor dos exércitos nesta noite, para que vos venha transformar as vossas vidas, curar, libertar, resgatar, mas é necessário uma entrega verdadeira, na qual se desligará de todos os teus pensamentos do mundo, dos teus problemas, dos montes, dos vales, olharás para os céus, olharás para a glória de Deus, que tem o poder de fazer todas as coisas improváveis se tornar possíveis, para que neste momento, você que está doente, receba um milagre da parte do Senhor dos exércitos, que é Ele que cura, que salva, que resgata, que restabelece. Você que está nos vícios, nas drogas, no álcool, seja libertado pelo nome de Jesus, mas é necessário que acredite com a tua fé dentro do seu coração, de todo o coração, com o coração contrito, quebrantado, compungido, para que o milagre aconteça pelo nome de Jesus. Vocês que adentraram a este canal, compartilhe esta mensagem com o teu amigo, com o teu inimigo. Compartilhe esta mensagem. Compartilhe esta mensagem, para que chegue nas vidas, nas almas dos que estão oprimidos, dos que estão cativos, dos que necessitam de libertação, transformação e salvação. Senhor, enche este lugar com o manto da tua glória, de uma forma sobrenatural, para que venha, para que venha, Senhor, de uma forma sensacional, tocando as vidas, as almas, para que haja transformação e salvação. É pelo nome de Jesus. Oh, glória, aleluias. A palavra de Deus, ela se encontra em Ezequiel 36. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quanto à casa de Israel que habita na sua terra, então contaminará os teus caminhos, e com as suas ações, com as suas imundícias, de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante ao meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos ídolos com qual se contaminaram. Espalhei entre as nações, e foram espalhados pela terra, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julgareis. E chegando as nações para onde foram, profanaram ao meu santo nome, pois dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu o poupei por amor do meu santo nome, e que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dizendo, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, por vosso respeito que eu faço isso à casa de Israel, mas pelo meu santo nome profanaste entre nações, e onde vós fostes, eu santificarei o grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio dela. Essas nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor dos exércitos, Jeová, quando foram santificados aos seus olhos. Então tomarei dentre as nações vós, congregarei todos os países, e vos trarei a vossa terra. Espalharei as águas, e sobre vós ficareis purificados, todas vossas imundícias e todos os vossos ídolos, e vos purificarei. Vós darei a um coração novo, e dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossas carnes, e darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andes nos meus estatutos, e guardastes os meus juízos. Observais, e habitantes na terra de vossos pais, e vós sereis povo meu, e eu vos serei os vosso Deus. Livrarei a todas as nações das imundícias, e chamarei ao trigo, e multiplicarei, e trarei
fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, novidade do campo, para que nunca mais recebais o pobre da fome entre as nações. Então lembrará aos vossos maus caminhos e dos vossos feitos farão bons, e terei em vós mesmo as vossas maldades, as vossas abominações, por não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, casa de Israel. Assim diz o Senhor, no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades. Aleluias. Você pode agradecer a Deus agora neste momento. Você pode entregar ao teu caminho agora neste momento. Você pode falar assim: ó Deus da minha salvação, fala comigo, segundo a tua palavra. Abra o meu entendimento. A presença do Espírito desça sobre vós. Que os vossos olhos se abram, fata, para que compreendais e entendais os caminhos do Senhor, o Deus poderoso, soberano, que vos chamou, para que vás e des frutos, para que seja uma nação purificada, vivificada, restaurada, renovada, fortalecida na presença daquele que vos convocou, daquele que vos fez, que vos criou, daquele que fez todas as existência de vida nessa conexão terrena, aquele que é o Criador, dominador da existência, aquele que veio por ti e por mim e morreu naquela cruz, se esvaziando toda gota do teu sangue pelos nossos pecados e por todas as abominações, idolatrias, perversidades e pecados desta terra. Ele vos purificará, ele vos libertará, se assim vos clamar e acreditar na presença do Senhor dos Exércitos, que criou todos os céus, que criou toda a terra e que tudo fez. Ali Deus vai chamar a Ezequiel, quando o mundo se encontra em total pecado, em total corrupção, se desviando das veredas da justiça do Rei Eterno, do Criador dos céus e da terra, do Rei do Universo, no qual andam as nações embriagadas sobre o vinho da sua ira, da sua própria prostituição, e ali eles já não veem mais esperança de salvação. Eu quero te dizer que não importa os teus caminhos, os teus pecados, as tuas malignidades, porque neste momento a palavra de Deus chega aos vossos corações, para que venha vos converter e vos entregar os teus caminhos, para que ele venha vos purificar, vos santificar e vos levantar, vos erguer. Você que está batido, oprimido, você que está doente, seja curado, seja libertado, restaurado pelo nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, que cura, liberta, restaura, renova, vivifica. E não importa a nação, o reino, o país, a cidade a qual você esteja, o estado na qual você esteja, Ele é o Deus que se move sobre os ventos, sobre as águas e sobre o espaço, sobre o tempo. Ele é o Deus que está acima da ciência, da física, da lógica humana, da compreensão humana, do seu entendimento. Ele é um Deus onisciente, onipresente, e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele foge da tua compreensão, e porque olheis para a tua pequenez, olheis para as tuas dificuldades, olheis para este mundo corrompido e não para o Senhor. O pastor foi ferido, as ovelhas estão dispersas, espalhadas sobre todos os reinos, esses reinos na qual sofrem as dores de partos, oprimidas pela fome e pela sede, pelas guerras. Milhões e milhares estão morrendo, perecendo diante dos vossos olhos, diante dos olhos de toda a humanidade, que se torna anormalidade diante dos teus olhos, achando que as coisas estão normais no planeta. As águas estão a assolar a terra, gelo, fome, peste, frio, fogo, gelo. O fim vem, e como vos estará, o pastor foi ferido, as ovelhas estão espalhadas sobre toda a terra. Israel, a nação constituída por Deus, se vê se levantar em oração, estão praticando guerras, destruindo, assolando, não estão se convertendo, se convergindo. Nós somos as Israel de Deus, porque quando ele vos chamou os gentios, assim se tornamos povo de Deus, filhos de Deus, porque ele abrangiu a todos, chamando todos nós como a Israel do Senhor dos Exércitos Celestiais. E não há decepção de placa, de ministério, de igreja, de religião. O reino dos céus é chegado ao vosso coração, para que sejais escrito no livro da vida e tenhais salvação diante daquele que tudo criou, que tudo formou e que está vindo para buscar a tua igreja.
e muitos estão dormindo desperso. Reconheçam a Ele como teu dominador, como o teu Deus, o teu Rei, o teu Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor dos exércitos celestiais, confia nele e tudo Ele fará. Porque nós olhamos as nossas improbabilidades, as nossas dificuldades, sem reconhecer o poder e a soberania de Deus que está presente. E Ele pode agora, nesse exato momento, mudar a tua realidade, mudar os teus problemas, para que tenhas vida, para que sejais fortalecidos. Que me nasço, rabaçou, erebe, que me cai. Las torriquiribi canto. Ele é maravilhoso, ao Deus Todo-Poderoso, sublime, eterno, exaltado, Rei da glória, majestoso, poderoso, soberano. O grande El Shaddai, o caminho, a verdade e a vida. E porque temais ao homem, temais às vezes aquilo que está corruptível diante dos teus olhos, adorando abominações, idolatrias, perversidades, malignidades, e não se convergindo dos teus maus caminhos e se alinhando diante da presença daquele que vem. E para que todas as nações e reinos sejam purificados, é necessário que vos entregueis de todo o coração, tirai esse coração de pedra e recebeis um coração purificado, vivificado, com amor eterno diante do Senhor dos exércitos, amando a Ele acima de todas as coisas, dos teus bens, das tuas casas, das tuas prioridades, amando a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e fazendo a vontade dEle acima de todas as coisas, porque Ele vem e não tardará. Os sinais estão nos céus e na terra, diante dos olhos de toda a humanidade que está dispersada. Porque quando tem uma live no qual está falando de alguém se prostituindo, tem milhões assistindo. E quando tem a palavra de Deus para salvar vidas e almas, porque são poucos, o caminho é estreito, e são poucos que adentrarão ao reino dos céus. E hoje você é beneficiado por estar aqui, ouvindo uma palavra de salvação, de transformação de vida, de famílias, de cura e libertação. Porque não é para todos, porque são poucos que adentrarão. Ezequiel, quando ele é chamado pelo Senhor para profetizar contra a casa de Israel, que se encontrava desviada do caminho do Senhor dos exércitos, e hoje todas as nações se encontram corruptíveis. Como Deus olha para nós lá de cima, diante dos altos céus, vendo as abominações e assolações desta terra perversa, que não quer se converter, não quer alinhar o coração diante da presença de Deus. O mundo é bom, mas o mundo jaz do maligno, e aquele que gosta deste mundo irá para o inferno juntamente com ele. Porque haverá um novo céus e uma nova terra. Ainda que se passe os céus e a terra, a palavra do Senhor não há de passar. E vivemos na última geração, uma geração em decadência de amor, uma geração em decadência de humanidade, uma geração em decadência de Deus, porque não serve a Deus, não busca a Deus, não reconhece a Deus. Reconhece a homens, a ídolos, imagens, mas não se prostram diante da criação do universo, do Todo-Poderoso, achando que são alguma coisa e não são. Deus, ele vai falar: vermes de Jacó, até quando vos converterei dos teus maus caminhos? Até quando vos alinharei diante da presença do Senhor? Até quando vos fortificarei? Até quando? Porque as trombetas estão ressoando, os alaridos estão tocando, e vocês estão dormindo. Desperta, tu que dormes, para que não fique para trás. É hora de proclamar o nome do Senhor dos exércitos, nas ruas, nos vales, nas montanhas, de salvar almas, nos becos, nas favelas, nas vielas, salvar a sua família, os teus familiares, para que se convertam. E buscai poder do alto, do Senhor dos exércitos, para que Ele vos encha da presença do Espírito. Porque se nós formos ficar dependendo do dia e da hora, é para esta hora, é para este tempo, porque dessa geração não passará. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua o confessará, que Ele é Deus, o Senhor dos exércitos. E até quando nós ficaremos dispersos, despercebidos? Até quando nós não nos voltaremos para aquele que tudo criou?
Porque primeiro eu tenho que fazer a minha parte com o Senhor, para que Ele me encha, para que eu opere no poder do Senhor para os demais. E muitos não querem fazer as suas partes. Eles querem ouvir aquilo que é necessário e bom aos olhos e ao coração deles. E não é desta forma na qual está sendo apregoado. A verdade é que o rei está voltando, as nações estão em guerras, todos os sinais se cumprem dentro da palavra. E Ele ajuntará um povo santo, purificado, vivificado, renovado na presença do Senhor. E se Ele te convocou e te chamou para esta hora, para este dia, do final dos dias, se levanta. Se ergue a tua cabeça, larga a concupiscência do mundo, larga as drogas, larga os vícios, o álcool, larga a prostituição. Adore ao Senhor e vai ganhar almas para Ele que Ele vos convocou. Vai adorar a Ele na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade. Porque muitos estão dispersos e dormindo, mas o Deus que tudo criou está vendo todas as coisas e anotando a cada ato, a cada palavra que está sendo pregada, a cada vida que está sendo salva. Porque os livros estão se enchendo. E não só de salvação, mas também de milhares que estão descendo à sepultura e ao inferno todos os dias. Porque a humanidade não quer se despertar, não quer se converter, não quer se entregar. Preferem os deus de ouro, de prata, que nada podem fazer, da ciência humana, que nada entende. Preferem os ídolos, os jogadores de futebol, os cantores famosos, a fama, o poder e o dinheiro, aquilo que é corruptível, e não querem receber a coroa da vida, a imortalidade para viver no lugar onde as ruas são de ouro e de cristal, e viverá diante do seu Criador. Voltar para a casa da onde vieste. Se você não sabe de onde veio nem para onde vai, qual é o teu propósito dessa terra? A vida ela é um fio, e esse fio se desligará, e o pó retornará ao pó. Nada que conquistais nessa terra, você levará. Mas uma coisa que você conquistar nessa terra, que é a coroa da vida, isso sim você levará. Esta coroa da vida, que é eterna. Esta coroa da vida, que Ele te deu de graça, para que sejais salvos, estabelecidos, vivificados, renovados e cheios da presença do Espírito. Porque é só Ele que pode salvar a tua alma. Não sou eu que salvo a tua alma. Não é o pastor que salva a tua alma. Não é a igreja que salva a tua alma. É Jesus Cristo que é o Salvador do universo, do planeta Terra. O caminho, a verdade e a vida. Reconhecendo a Ele como seu único Deus, o seu Rei e o seu Senhor. Se entregando a Ele, conhecendo a palavra de Deus, adorando a Ele. Não há imagens e esculturas. A Deus que tem boca, mas não fala. Que tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. E de nada pode fazer. Porque muitos querem ouvir prosperidade, querem ouvir bênçãos, querem ouvir os seus desejos das suas carnes. Mas eu não estou aqui a pregoar um evangelho de troca ou de venda. Eu estou aqui a pregoar o evangelho da verdade. A voz que clama ao deserto, se convertei-vos dos teus maus caminhos, se aliai diante da presença do Senhor dos Exércitos. Porque muitas vozes clamam nesse deserto, neste planeta Terra, nas ruas, das favelas, nos becos, nos vales das montanhas. Jesus está voltando. E vocês não querem ouvir, não querem vos converter os vossos corações. Até quando? Até quando o mal assolar a tua casa? Porque na época de Sodoma e Gomorra todos comiam e bebiam, dançavam, se prostituíam, não esperavam. E em um só instante veio a justiça do Senhor. E se Sodoma e Gomorra olhasse para os atos desta humanidade hoje, eles se envergonhariam. Porque olha como que nós estamos diante de Deus, toda esta humanidade corrompida. Olha como que Deus olha lá diante dos altos céus. O limite da graça está se esvaindo. E é o tempo da salvação a chegar à tua casa, por aceitação a Jesus Cristo e reconhecimento a Deus. Porque Ele te fez para adorá-lo. Todo o planeta o adora em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade. E os seres humanos estão com o coração endurecido, são casa rebelde. Não querem o reconhecer na tua grandeza. Não querem adorar na beleza da tua santidade. Qual é a tua impossibilidade?
de aceitação nesta noite. Sendo Ele é um Deus que abriu o mar vermelho, mandou as pragas do Egito, houve a diferença dos que servem e dos que não servem, feriu toda a terra, está ferindo toda a terra, todo o planeta Terra, passando pelas dores de parto. O que vocês estão esperando para abrir os vossos olhos, Efata? Abra-se, porque quando abrir o portal, assim como o raio sai do Oriente, ele virá do Oriente. A palavra fala, se abrirá um portal do Oriente, e abrir no abrir e piscar de olhos, bum! Acabou a tua oportunidade. E o que você vai levar daqui, quando os demônios forem soltos, se materializarem? E toda a humanidade estará em escuridão, a morte fugirá de vós. O tempo de vos converter-vos é este tempo e é esta hora, que é chegada diante dos vossos olhos a palavra do Senhor, para alinhar-vos diante da presença do Eterno, do Deus Criador. Porque muitos temem um homem que pode matar a carne, mas Deus mata a carne, a alma e o espírito, e lança no inferno. E o que nós nos apegamos? Se nesse mundo nós nada temos, se temos uma casa, se não pagamos impostos, eles tomam a nossa casa. Se temos um carro, se não pagar imposto, eles tomam o nosso carro. O que o ser humano tem nesta vida? Tudo que você faz, você comprar uma bala, você está pagando. Aonde que ele nos constitui um planeta de graça? Mas o homem corrompeu, são governados por demônios. E muitos ficam brigando por homens corruptíveis, mas não querem se entregar ao teu caminho, ao Senhor. Não querem ouvir uma palavra de salvação, de transformação. Eles querem um Deus de açúcar, um Deus de troca, um Deus de venda. O seu dinheiro não compra espaço no reino dos céus. Os seus castelos de areia não compra entrada para o reino dos céus. É a tua busca, é a tua entrega, é a tua fé, é a tua comunhão com Ele, porque só Ele pode te dar o passaporte para adentrar, porque Ele é a porta, o caminho, a fonte das águas vivas. E se o homem não se converter dos teus maus caminhos, todos foram avisados na época de Noé, e durante os 100 anos Deus falou, mas esse tempo o tempo está sendo abreviado, porque senão a terra não aguenta. Este planeta ele não tem muito tempo. A hora é chegada e o tempo é exato. Se nós não nos entregarmos diante do Senhor dos Exércitos, se nós não glorificarmos ao nome daquele que tudo criou, se nós não nos convertermos todos os dias e nos arrependemos, porque o Mestre está voltando, o Mestre está vindo. E do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Eu não posso salvar a tua vida, eu não posso salvar a tua alma. Eu posso mostrar o caminho para que você aceite este caminho. Não é o seu dízimo que vai te salvar, não é a sua oferta que vai te salvar, é a sua comunhão com Deus que vai estabelecer o seu passaporte para os céus. E muitos têm buscado homens, adorado imagens de homens, porque já não é Deus mais que opera, é o fulano de tal que vai fazer, que vai pregar. É os cobradores, eu cobro para pregar a minha agenda. Tem que saber com quem que está operando, porque quem opera é Deus. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor. É Ele que cura, que salva, batiza, restaura, ressuscita morto, levanta paralítico, faz cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. É o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, imutável. Este Deus, hoje Ele chega ao teu coração, para que você venha entregar diante dEle, para que você venham reconhecer a Ele,
para que vocês venham aceitá-lo, que Ele é um Deus de maravilha. Ele sendo um Deus maravilhoso, de amor intranscendível, nada pode vos separar do amor do Senhor. Mas vocês mesmos estão se separando do amor dele, por seguir a outros caminhos, a outras veredas, e não ouvindo aquilo que ele tem para vocês. Cada um de nós seremos reconhecidos segundo as nossas obras diante do Senhor. Ezequiel, quando é revelado a ele esses últimos dias nessa terra, quando é revelado a destruição de Israel naquela época, e que ele apregou a Israel, e a Israel continua dormindo, ele acontece. E assim como foi no passado, também será no fim. Todos estão vendo todos os sinais, em todos os lugares. O ser humano anda nos seus próprios caminhos, como aqueles carros que estão passando lá na BR. E se neste momento o Rei da Glória voltar, quantos daqueles que estão transitando subirão? E você, como você se encontrará diante da presença dele? Porque não é só eu aceitar a ele, eu falar que eu estou no caminho. Para isso ele vos chamou, para que vás e dê fruto. Quanto vale uma alma hoje? Quanto vale uma alma hoje? O ser humano está em desamor total pelo próximo. Se não ama nem ao próximo como a ti mesmo, quanto mais os inimigos. Porque se eu sou crente, eu não dou testemunho de crente. Crente até o capeta é. Religioso foram os que crucificaram a Cristo. Jesus Cristo não é religião. O reino dos céus é chegar na porta dos vossos corações, para que vás e dê fruto. Visite os órfãos e as viúvas. Apregoai para aqueles que têm sede de justiça, aqueles que estão morrendo, perecendo. Salve uma vida, salve uma alma. Faça a palavra de Deus. Cure os cegos, os paralíticos, os enfermos. Vos revestivos do poder do alto. Porque é o nome de Jesus que cura. Não é a placa de ministério ou igreja. Não é pastor que opera. Quem opera é Jesus Cristo. Eu estou mais glorificando ao homem do que a Cristo. Eu estou mais exaltando ao homem do que a Cristo. Quem se destituiu da glória dele, veio por nossos pecados e carregou todos os pecados dessa humanidade, foi Jesus Cristo. E só ele é digno de toda glória. Somos apenas pó e barro e cinza. E devemos diminuir para que ele cresça em nós. Porque muitos querem status, famas e poder. Isso nada vale nesta terra. Porque não levarão nada daqui que é corruptível. Porque o que é corruptível se revestirá e será incorruptível. E hoje, quando ele vir, e como vocês estará, se nesse exato momento que eu estou pregando, como estará dentro de você o teu coração? Se endireitai-vos diante da vereda da justiça do Senhor dos Exércitos. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Glorioso. A Ele deve ser dado honras e glória, todo poder, domínio, a existência da vida. Porque a tua comunhão com o Altíssimo, é você que tem que ter esta comunhão com Ele. O poder de Deus está sobre vós, para que vás e dê fruto. E porque estão dormindo, o porquê os vícios têm dominado esta geração, que não está voltada para Deus, mas para a sua própria corrupção. Maldade, ganância, destruição, poder e fama
que são passageiros, porque a vida do homem é como uma folha seca caída ao chão, que quando cai da árvore, o vento vem, o sol vem a queima, e o vento a dispersa, espalha, e ali ela se acaba e volta ao pó, e nada sobra. Assim é a vida de um homem sem Deus. Mas aquele que está ligado na árvore da vida, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o Criador do universos, estrelas e galáxias, planetas, criações inimagináveis. Não ache que vocês são a última laranja da caixa, a última bolacha do pacote, que não são. E essa corrupção acabará. O pecado dessa terra acabará. Porque a glória do Senhor resplandecerá neste mundo em trevas que jaz no maligno. E o mal será destituído, derrotado e lançado no fogo do inferno. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios e seus espíritos imundos, não para vocês. Mas é necessário que vocês se convertam e se entreguem ao Senhor dos exércitos celestiais, para que haja salvação. Porque mesmo que você seja fraco, na sua fraqueza Ele é a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu abrigo, a sua esperança. E não há nada, nenhum tipo de pecado que fique oculto, escondido diante dos olhos do Senhor. Porque Ele está vendo todas as coisas. Enquanto eu prego, esta mensagem está sendo anotada nos livros. Mas você tem que ser achado escrito no livro da vida. Porque se você não for achado escrito no livro da vida, você está destituído da glória de Deus. O seu dinheiro não vai comprar o passaporte para o reino dos céus. A tua casa não vai comprar o passaporte para o reino dos céus. A tua empresa não vai comprar. O teu pastor não vai te dar. O presidente, o governante, o rei das nações não podem te dar. O único que pode te dar esse passaporte da vida eterna e a coroa da vida chama-se Jesus Cristo. E você tem que reconhecê-lo na sua própria boca e adorá-lo a Ele, entregar o teu caminho, se converter a Ele. Não a religião e placa de igreja, mas aceitar e viver dentro da palavra. Verdadeira religião. Não sejais só ouvintes, mas praticantes. Vai pelo mundo, prega o evangelho a todo ser, a toda criatura. Eu sou crente, mas eu vou para a igreja, passo e vejo um viciado, um alcoólatra, um caído, um endemoniado. Eu não tenho o poder de Deus para expulsar o demônio dele. Mas chega na igreja, eu quero profetizar para crente que fica na cadeirinha como fariseus e saduceus. Se convertei-vos. Porque aquilo que Ele te deu de graça, conhecer a verdade, ela te libertou, então liberte ao próximo com esta verdade. Porque para isso Ele vos levantou como profeta e não como escravo. Porque aquele que é dominado por este mundo é escravo deste mundo. Aquele que ama mais a concupiscência deste mundo está destituído da glória de Deus. Mas aquele que não se apega às coisas materiais deste mundo e primeiramente coloca ao Senhor o teu Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento da Bíblia: adorais ao Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. O ser humano, a raça humana, ela quer subir uma escala de malignidade, porque fomos gerados em pecado, e o pecado está diante dos nossos olhos todos os dias, a todos os momentos. Mas se os meus olhos forem bons, meu corpo terá luz. Se o meu olhar for tenebroso, quão trevas serão? Quão trevas serão? Então eu tenho a minha escolha, que se chama livre-arbítrio, dentro do meu coração, de aceitar o caminho da verdade, da justiça do Senhor, ou se entregar à concupiscência desse mundo e a Satanás, ou ser liberto pela palavra, vivificado, restaurado, renovado, revivido, restabelecido, e multiplicai-vos, dê frutos, porque Ele vos ajuntará entre todos os reinos, nações e cidades. E Ezequiel 36 vai falar que Ele vai ajuntar todos os reinos, nações, todos aqueles que são dEle. E Ele vai purificá-los, vai salvá-los e vai resgatá-los neste grande dia que está para chegar. E seremos reconhecidos segundo as nossas obras em Jesus Cristo. Porque mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja em dificuldade espiritual, porque há uma luta espiritual e não é fácil hoje da pessoa buscar a Deus, mas se revestivos do poder do alto, entregando nas veredas da justiça do amor do Senhor,
porque o amor dele te abrange, o Espírito Santo te cobre, e debaixo das asas dele ele te garante a salvação e a vida eterna. Se todos os dias vos confessai-vos diante dele e pedir que ele direcione no teu agir, no teu falar, no teu pensar, no teu caminhar, no teu viver. A direção de Deus tem que estar em todos os lugares. Quando você vai comer, quando você levanta da cama, o primeiro pensamento é Deus. Quando você vai fazer qualquer tipo de decisão, de ato, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que esteja, tem que ter Deus. Eu não tenho que ser só crente, dia de quinta-feira, dia de sábado, ou dia de segunda, ou 2 dias, uma vez por semana, ou uma vez por mês, não. Tem que adorar a Ele em beleza da tua santidade. Porque templo, todos sois templos, mas sejais a habitação do Eterno. Porque templo vazio de nada vale. Templo vazio de nada vale. Sejais cheio da presença, cheio do Espírito, fortalecido, vivificado, renovado, transformado pelo poder da palavra. Porque esta palavra produz vida. Esta palavra produz salvação. E se nós não estivéssemos ligados nessa palavra, nós não temos vida, nós não temos salvação. Porque é esta palavra que nos garante a vida eterna. E o que vale mais neste mundo? Os teus prazeres, os teus desejos. O que vale mais neste mundo? Adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Adianta o homem ganhar todas as riquezas dessa terra e perder a salvação? Adianta o homem lutar por aquilo que é corruptível e que está te levando ao caminho da destruição? Porque muitos querem ouvir bênçãos, milagres, mas não querem buscar o abençoador, não quer buscar aquele que pode operar milagres, aquele que pode operar maravilhas, não querem se entregar verdadeiramente no caminho do Senhor. Eu quero te dizer que eu não posso te salvar. O que eu posso te mostrar é o caminhar com o Senhor, é o viver para o Senhor, para que Ele venha vos salvar. E se Ele salvar a você hoje, neste exato momento, você salvará a tua casa, a tua família, porque isso é uma promessa para a tua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você tem que abrir a boca, profetizar, dar fruto. Porque se você está ligado na árvore da vida, você tem que produzir fruto. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não seja como os fariseus, os saduceus, que preferem status e famas nas suas cadeirinhas, atrás dos seus púlpitos, sentados, e nada fazem. Enquanto milhares estão morrendo nesta terra. Por isso que Deus está chamando as coisas loucas deste mundo, para confundir a sabedoria desta humanidade. Por isso que Deus tem manifestado, os velhos estão sonhando, a juventude está profetizando, está se levantando uma nova geração que o adora em espírito e verdade, na beleza da tua santidade. Acima dos teus bens materiais, do seu trabalho, uma conexão direta com o Criador dos céus e da terra. E todos nós podemos chegar a esta conexão, assim como Moisés chegou, assim como Elias chegou, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, assim como Elias, assim como Eliseu, Ezequiel, Abadias, assim como todos os profetas, assim como Pedro andou sobre as águas, rompendo o espaço, o tempo e física. Isso se chama fé. E esta fé é o teu acreditar, o teu confiar, o teu entregar, o teu aceitar, o teu viver seja Jesus. A glória seja Jesus Cristo, o caminho seja Jesus Cristo. O teu respirar, o teu ar, o teu falar, o teu viver seja para Ele. Porque para isso nós somos constituídos, para sermos adoradores. Todos os reinos celestiais e toda a existência celestial, nas suas hierarquias e patentes, adoram ao Criador, e não porque são obrigados a adorar, adoram reconhecendo a Ele, na grandeza dele, porque Ele é maravilhoso.
Ele é santo, justo, fiel, verdadeiro, poderoso. Ele cura câncer, cura AIDS, faz cego enxergar, paralítico andar, mudo falar. E hoje a gente não vê operar muitos, mas ele continua operando em muitos lugares. Hoje eu fui visitar um amigo meu que estava numa situação muito difícil. E esse amigo meu estava com uma doença, que a minha mãe faleceu da mesma doença, passou para o Senhor ano passado. E ali Deus falou, eu não tinha nem o número dele, mas eu consegui o contato dele, Deus tocou em mim, eu consegui comunicar com ele, e quando eu comuniquei com ele, ele falou, eu estou aqui, estou numa situação muito grave, já praticamente desenganado aqui, estou numa situação grave. Eu falei, eu vou ir agora aí. Saí daqui, fui lá, orei, pedi à igreja para que orasse, pedi a alguns outros irmãos da África, de outras igrejas de São Paulo, para que entrasse em oração. Eu estava em consagração. Eu cheguei lá, ele faz exame todos os dias, que ele deu trombose no fígado, na cirrose hepática. E quando chegou ali, ele faz o exame todos os dias, porque, né, é uma situação muito grave, a pessoa começa a vomitar sangue. É muito triste. E ali eu orei a Deus, eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu sei que a minha mãe já está na glória com o Senhor, porque ela era sua serva. E ela já estava, meu pai já tinha ido, né? Então, eles, mais de 50 anos de casado, acho que a alegria dela era encontrar com meu pai, na glória com o Senhor. E ali assim foi feito, da forma na qual Deus quis. Mas aí eu pedi por a vida desse jovem, eu orei a Deus aqui, e Deus falou comigo, vai lá. Eu liguei para várias pessoas, ninguém pôde deixar seus afazeres para ir comigo. Eu peguei um Uber aqui e fui lá. E cheguei lá naquele local, era um local que não podia pregar a palavra de Deus, que era um lugar espírita. Eu falei, não, eu vou pregar aqui. Se não sair preso daqui, Deus mandou. Aí fui lá, visitei ele, orei. E quando eu comecei a orar a Deus ali, Deus curou ele naquele exato momento. E muitas almas se renderam ao Senhor dentro daquele local. Porque quando Deus ele determina, não são as leis do homem, religião, que vai impedir de você fazer o querer de Deus. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Eu fico maravilhado, porque Ele nos ouve quando nós clamamos. Deus ele continua a curar, continua a libertar, continua a salvar. Basta nós nos entregarmos verdadeiramente. Porque Ele é um Deus que faz maravilhas. E agora chegou a parte mais importante da fatia do bolo. Para você que está fora do caminho do Senhor. Para você que está à beira do caminho. Para você que está sem esperança nesse momento. Eu quero te dizer que Jesus Cristo é a tua esperança. Para você que está triste ao teu coração e cansado das coisas do mundo. Para você ainda que não é escrito no livro da vida. Para que tenha o passaporte para o reino dos céus. Apocalipse 20, 15 vai dizer: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado ao fogo do inferno. As igrejas querem pregar prosperidade, querem pregar milagres que não fazem, porque ninguém opera, quem opera é Deus. E para que Deus opere um milagre, tem que ter santificação e purificação, tem que ter busca, consagração, porque senão ele não opera. E os demônios operam com o espírito de engano dentro das igrejas, cobram por aquilo que não são deles. Mas hoje Deus ele te chama para que sejais escrito no livro da vida, porque muitos não pregam. Pessoas estão 20 anos na igreja e não tem o nome escrito no livro da vida. E se você não tiver o nome escrito no livro da vida, pode ler Apocalipse 20, 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você sabe o que representa isso? A destruição do ser humano. Não só na morte terrena, mas na morte espiritual. Porque o tempo dos céus não é o tempo da terra. Você vive algumas frações de segundos nos céus. E esta vida é tão difícil na terra, né? Para que sejais aprovados, refinados como ouro de Ofir, purificados no fogo do Senhor. Porque lá não entra corrupção e nem pecado, imoralidade, idolatria, perversidade. Mas nesse momento ele te chama, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, ele te purificará e tornará mais brancos do que a neve, mais alvos do que a lã. E se você agora quer adentrar e ter esse passaporte, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, você é necessário que você reconheça Ele da sua própria boca. Eu vou orar pela tua vida. Não precisa mandar mensagem,
Não precisa escrever. Você só vai se desligar e vai falar essas palavras comigo. Coloque a mão no teu coração, você que quer aceitar a Jesus e ser inscrito no livro da vida. E você que está retornando para a presença de Deus neste momento. Repita assim comigo, da sua própria boca, do seu pensamento. Se você não puder falar, se estiver no trabalho, você pode pensar dentro do teu pensamento, que ele lê já o seu pensamento. É necessário que confesse a ele do seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o caminho, como a verdade e como a vida. Eu te reconheço, Jesus Cristo, como meu Deus único. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Você que está fora do caminho, está retornando para o caminho do Senhor. Fala assim comigo: Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida. Eu estou retornando para a tua casa. Senhor Jesus, reescreve o nome destas pessoas no livro da vida que te aceitaram agora, em nome de Jesus. Você que está com doenças ou que está com algo impossível diante dos olhos do Senhor, eu quero que você libere perdão ao teu coração, que eu vou orar pela tua vida. Você que está no vício, nas drogas, no álcool, você que está doente, com doenças incuráveis, Deus ele vai operar agora nesse momento, porque não sou eu que opero, o que opera é o Espírito Santo de Deus. E agradecei-vos a Ele, glorificai-vos a Ele, exaltai a Jesus Cristo. Porque eu sou apenas pó e cinza e barro, mas Ele é grande, poderoso. E se você tem um parente desenganado, se você tem alguém, você tem que praticar a sua fé agora. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Se está no vício, está nas drogas, quer se limpa, Ele vai te limpar. Se está doente, enfermo, com doenças incuráveis, Ele vai te curar. Porque quando Ele perguntava às pessoas: o que querem que eu te faça? As pessoas que estavam doentes falavam: que eu veja, que eu ande. Agora Ele pergunta ao teu coração. Eu vou orar em nome de Jesus. Eleve seu pensamento. Você que está doente, coloque a mão na sua enfermidade. Você que está orando por alguém agora neste momento, eleve seus pensamentos a esta pessoa diante do céu, se esquecendo de todos os seus problemas e clamando junto comigo para que o Senhor opere, porque é Ele que é operador de milagres e maravilhas, não o homem. A glória é dele, a honra é dele, o domínio e o poder é dele. Senhor dos exércitos celestiais, que me nerei cantara sou erebe que me cai, Santo de Israel, maravilhoso, exaltado, Criador da existência, Deus eterno e Pai, vai de encontro à vida destas pessoas que se encontram do outro lado, com dons de maravilha. Lasturi kiribicala maçou erebe que me cai. Vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Replasturi kiribiki me coma naracébia. Restitua, regenera, restabelece, restaura, religa, refaça, Senhor. Com dons de maravilha, tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Para aqueles que estão, Senhor, doentes, sejam curados pelo nome de Jesus. Doenças saia do corpo deles em nome de Jesus. Vício saia do corpo deles em nome de Jesus. Que todo espírito imundo saia da casa, dos lares, da família. As maldições hereditárias sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. Que toda obra de feitiçaria, macumbaria, idolatria, imoralidade, pecado saia em nome de Jesus. Que toda a doença visita os leitos de enfermidade, visita os que estão nos vícios, nas drogas, nos becos, nas favelas, nas vielas, na escuridão, Senhor. Toque e resplandeça a luz dentro dos vossos corações, em nome de Jesus. Vai de encontro aos parentes que estão enfermos. Toca na improbabilidade, refazendo, restituindo, regenerando, curando câncer, AIDS, curando os pâncreas, rins, fígados, baços, regenerando o coração, as veias, as artérias, os tendões, os ossos. Tirando todos os tumores, toda úlcera, chagas, saia em nome de Jesus. Toda a doença seja repreendida pelo nome de Jesus Cristo. É pelo nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Você pode agradecer a Deus neste momento, entregando a Ele, glorificando a Ele, agradecendo a Ele pela tua existência, agradecendo a Ele por esta oportunidade de vida que Ele te concede, adorando a Ele neste momento, falando: Senhor, quão bom tem sido comigo.
Você pode agradecer a Jesus Cristo por esta oportunidade, pela casa que te abriga, pelo alimento que você come, pela oportunidade de estar vivo, de tantos perigos que Ele te livrou, que Ele te guardou. Você pode agradecer a Deus agora, neste momento, pela tua família, porque Ele restaurará, restabelecerá tudo aquilo que foi quebrado, destruído pelo maligno, Ele te dará em dobro. Mas primeiro buscai o reino dos céus e a justiça do Senhor, de todo o teu coração, a tua comunhão com Ele. Quem tem que ter é você, dobrando teu joelho no teu quarto, orando e clamando a Ele, porque Ele profetizou aqui em Ezequiel 36, que Ele vai ajuntar todas as ovelhas espalhadas sobre todas as terras, reinos e nações, para o grande dia do banquete do Rei. E hoje você que aceitou a Jesus, já está com o passaporte para o reino dos céus assinado no livro da vida. Agora você tem que praticar a palavra de Deus, ter o entendimento e orar a Ele 3 vezes por dia, como Daniel fazia da sua janela. Orando a Ele, dobre o seu joelho dentro do seu quarto, não conte os teus problemas para ninguém, ore a Deus, se enche da presença e do Espírito, faça as boas obras ao próximo, ame aos seus amigos, seus inimigos, fale sempre de Deus, com a oportunidade na qual Deus te conceder para salvar uma vida, salvar uma alma. Porque para isso nós fomos chamados. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Mas Deus ele levantou um único homem. Na época do Egito, que o povo se encontrava escravo, levantou Moisés. Depois levantou Elias para restabelecer com Israel. Na época de Acabe, que toda a nação se desviou e começou a adorar Deus de Baal e Deus de Aserá. Ele levantou só um profeta, precisou só de um. Por um homem habitou o pecado, a concupiscência humana, e por um homem, um único homem, veio a salvação. E esse que é o Rei, o Salvador do universo, chama-se Jesus Cristo. E não há outro nome sobre o nome dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, a Trindade que se forma única, em forma humana, que veio pelos nossos pecados, foi moído naquela cruz do Calvário, se esvaziou a cada gota de sangue, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, carregando todo o peso desta humanidade corrompida, desde a geração de Adão até hoje, até o dia que ele vir. Ele é o justificador. Ele é o único Deus, o Rei e o Senhor do universo. E quem somos nós? Por mais que nós fizemos algo diante de Deus, nenhum homem é digno. Mas Ele, pelo teu infinito amor, nos alcançou, e a graça dele é o que nos faz. Esta graça é o que se faz manifestar o poder dele na terra, porque está abrangindo a toda a humanidade. Mas está chegando o limite dessa graça ser tirado no planeta Terra. E quando esse limite for tirado, todo joelho se dobrará e toda língua o confessará, querendo ou não. Todos confessarão. Os ricos, os pobres, os reis, os governantes, todos. Todos, os que pecaram, os que traíram. Só os pecadores confessarão diante do trono dele que ele é Deus, os que negaram. Porque os que aceitaram a ele não serão julgados, já estão na glória. Muitos pregam de uma forma errada. Que você vai morrer e vai dormir um sono de morte. Não vai não. Se você morreu com Deus, você vai para a glória. Porque sentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, que já estão lá. O ladrão, quando findou, Jesus Cristo falou: eu vou para o Pai, vou preparar um novo lugar. Porque o jardim do Éden, que ele preparou para nós pecamos. Foi colocada uma espada. Agora Jesus Cristo vem como homem, passa pela cruz e fala assim, antes dele ir com os discípulos dele: eu vou para o Pai, vou preparar um novo lugar, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém que já está pronto. Quando ele passa na cruz do Calvário, o ladrão que estava ali à direita dele fala assim: Senhor, lembre-se de mim quando eu estiver no paraíso. Ele fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A passagem de rico Lázaro. Então, você que está sob o domínio do Senhor, hoje, você que aceitou, você tem que aprender o caminho de Deus. E você aprendendo o caminho de Deus, Ele te alcançou neste momento. Ele tendo te alcançado neste momento, você está a caminhar para o caminho da salvação. Mas você tem que praticar a sua fé e fazer as obras do Senhor. Porque a fé sem obras, a fé é morta. Então não adianta eu falar: eu estou na igreja, eu sou um crente, mas você não tem testemunho de crente, não tem fruto de crente. Parece crente, parece trigo, mas é joio.
tem que ser trigo, produzir fruto. Você já viu um pé de manga produzir abacate? Ou você já viu um pé de banana produzir arroz? Porque a árvore que não produzir bons frutos será desarraigada, cortada e lançada ao fogo do inferno. Então produza frutos, frutos de arrependimento, de salvação. Frutos de poder do Espírito para a salvação da humanidade, na qual foi convocado para que desfruto, porque os homens serão reconhecidos segundo as suas obras. Obras, não materiais, de trabalhos, de esforços, de matéria, de contas bancárias, não. Obras. Essas obras é quando você faz: dê comida àquele que tem fome, dê água àquele que tem sede. Visite os órfãos, a viúvas, os hospitais, as cadeias. Quando fizerem isso a um desses pequeninos, estará fazendo a mim. Não é o seu dízimo que vai salvar, que você está dando na igreja para pastor ficar andando de aeronave, não. Esses templos grandes, corrompidos, que operam demônios dentro deles, não. O que vai te salvar é a tua busca, a tua comunhão com o Altíssimo e Criador do Universo. Porque João Batista, Elias, todos os profetas não tinham placa de ministério. Eu sou da igreja fulano de tal, não. Todos nós somos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é o dominador do universo e o Rei da Glória. Somos igreja deles e templos dele. Sejais a habitação do Eterno e não templos vazios. Porque o reino subdividido não existirá. O reino dos céus é um só. É para todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é o que nós buscamos? Nós buscamos a um Deus de divisão ou um único Deus? Porque a religião veio para roubar, matar e destruir. O que tem feito? Arrastado ovelhas para o matadouro, pregando que sejam santos, mas são fanfarrões, palhaços em cima de palcos. Não pregam salvação de almas e nem de vidas. A tua busca é o que vai te salvar diante do Senhor. A tua comunhão com Ele são os seus frutos. Primeiro você aceita, escrito no livro da vida. Agora você tem que ser praticante. Você tem que viver pela fé, não por aquilo que você vê. Caminhar pela fé, rompendo as barreiras como Pedro rompeu o espaço do tempo, da lei da física, andou sobre as águas. Como Moisés, pela fé, abriu o mar vermelho e o rio Jordão. Como Josué fez o sol parar. E como tantos outros profetas fizeram sinais e maravilhas nessa terra, pelo nome de Jesus, que é o nome que tem poder sobre todo nome. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o domínio é dele, e você é dele. Então sejais sábios e tenham entendimento, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor dos exércitos celestiais. Buscai a compreensão da sabedoria do Espírito de Deus, não em conhecimentos de teólogos humanos, mas sim na presença do Espírito dominante, que domina céus e terra, mares e oceanos, que é o Espírito Santo do Senhor dos Exércitos Celestiais. Assou herebe que me canta, raquilabassou hererecai. Deus ama cada um de vocês. Ele chama cada um de vocês todos os dias. Venha a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entregai os teus fardos sobre mim, porque os meus fardos são leves, os meus jugos são suaves. Se ele já carregou todo o jugo da humanidade, o porquê não acreditar nele, não caminhar nele, na presença dele? Agora faltam 4 minutos e 53 segundos. Você que adentrou, depois que eu já tinha feito o apelo, eu vou fazer esse apelo mais uma vez. Faltam 4 minutos para estar encerrando. Não estou aqui a pregoar a placa de igreja de ministério, estou aqui a pregoar a salvação da tua alma, o passaporte para o reino dos céus, que se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Porque sem ele ninguém vai a Deus, porque ele é o próprio Deus que se esvaziou e se fez homem, se fez filho, se humilhou e veio por nós e se esvaziou naquela cruz a cada gota de sangue pelos pecados da humanidade. E se o homem não reconhecer a Jesus Cristo como seu Deus, o seu Rei, o seu Senhor, não adentrarás no reino dos céus. Se não tiver seu nome escrito no livro da vida, Apocalipse 20:15 vai dizer: aquele que não foi escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Você que adentrou agora a este canal, no qual já está encerrando esta mensagem, mas eu vim aqui para ganhar almas, para transformar vidas, para o reino dos céus, para a glória do Senhor.
Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Mas agora eu te ofereço o passaporte para o reino dos céus, aceitando Jesus no seu coração. E se você quer aceitar a este Deus antes que acabe o tempo que está se findando, coloque a mão no teu coração que eu vou orar pela tua vida. Mas é necessário que você repita essas palavras comigo, falando assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Eu me entrego diante da tua presença. Senhor Jesus, escreve o meu nome para que nunca mais venha a ser apagado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Adorai ao Senhor no teu santuário, porque é só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, é só Jesus que cura, e só Ele que pode fazer milagres nesta terra. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o domínio é dele, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Adorai ao Senhor no seu santuário, que é o teu santo corpo. Buscar o entendimento que é a palavra de Deus. E Deus está contigo. A cada dia nós devemos buscar a presença dEle, a face dEle. O reino dos céus é tomado à força pela persistência. E não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você se confesse diante do Senhor e Ele corrige os seus pecados. Mas se você está no pecado e hoje Ele te limpa, não peques mais. Mas se cair, tenha um advogado que é Jesus Cristo para interceder por você. Confesse a Ele, mas não permaneça no pecado. Se roubava, não rouba mais. Se cheirava, não cheira mais. Se matava, não mata mais. Se prostituía, não prostitua mais. Abençoai todos aqueles que estão à sua volta. Falai da palavra do Senhor, porque você falando, você está abençoando a eles, mostrando o caminho da salvação. Ganhe vidas, ganhe almas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Visite o órfão, a viúva. Fale da palavra de Deus quando na tua casa, com o teu amigo, com o teu inimigo. Proclamai o nome e a justiça do Senhor que está vindo. A paz do Senhor Jesus. Na madrugada, meia-noite eu estarei entrando em oração. Meia-noite, 1h da manhã mais ou menos, até umas 6 horas da manhã. Amanhã tem uma campanha na igreja. Eu tenho que me preparar. E se você quiser participar comigo, eu estarei transmitindo ao vivo este horário. Não sei se deste canal ou do outro canal que é Ganhador de Almas também, que tem a foto do Monte Sinai. Mas dos dois canais, eu acho que vou transmitir 1 hora de um e 1 hora de outro. Se você quiser estar participando comigo na madrugada, a fila é mais curta. Se tiver alguém que está nos vistos nas drogas, convide. Eu estarei online neste horário. 1 hora, 2 horas da manhã, até 6 horas da manhã. Amém? Que Deus vos abençoe, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele de todo o teu coração e tudo Ele fará. A paz do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva. Salve uma vida, salve uma alma.